Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês um projeto de uma sala de TV integrada com jantar e cozinha. Esses ambientes integrados, ainda tem um hall de entrada, com toques turquesa, é uma sala clean, com aquele toque de cor que a gente ama. Você quer saber como é que foi o conceito desse projeto? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Nesse projeto eu vou começar mostrando para vocês hoje de uma forma diferente, apresentando o mood board, que na verdade é um quadro de referências. As referências, a paleta de cor, né, como a gente vai desenvolver esse projeto faz toda a diferença. É a base, né, por isso que é importante a gente já definir isso com o cliente. Então, nesse caso, a gente vai ter uma base marmorizada, que é referente a uma escada que a gente tem, então é base branca com rajado acinzentado, tom de madeira, cinza, onde a gente vai aplicar, e um toque de turquesa. Então, vocês vão ver presentes esses elementos e detalhes em dourado, algumas outras coisas que entram para compor, mas a base são esses 4 elementos. Outra coisa que é importante ressaltar é o programa de necessidades dos clientes. Então, qual era a necessidade para esse pavimento térreo? Um espaço social para comportar a família de forma agradável e ao mesmo tempo receber os amigos e poder confraternizar numa área ampla, além de ser um ambiente atemporal com elementos que a gente consegue sempre ficar agradável e elegante. Então, esse é o programa de necessidades dos clientes. A cozinha, uma cozinha funcional que tivesse forno, fogão, coifa, cooktop e também uma lava-louças para atender às necessidades básicas. E a gente também tem uma despensa que dá um suporte a mais para essa cozinha. Para quem lembra da casa triplex, que eu já mostrei aqui o andamento da obra, essa é a parte de baixo, é o pavimento, o primeiro pavimento da casa. A gente já desenvolveu o segundo e o terceiro pavimento. Em breve eu vou trazer aí um tour para vocês dessa obra já finalizada. Mas a gente foi fazendo por etapas, gente. Isso é super comum, né? Se você aí pensa que as casas saem assim, que termina tudo da noite pro dia. Não, todo mundo se organiza, se planeja. Então a gente já tem aí o pavimento dos quartos praticamente finalizado e a gente veio de cima para baixo, que é o mais ideal, porque foi uma reforma com ampliação. Então, nessa parte de baixo, os meus clientes queriam algo que comportasse a família, que é uma família grande, os amigos, e ao mesmo tempo que fosse algo elegante, com tons atemporais. Então, se você gosta dessa linha, com certeza os elementos aplicados nesse pavimento, nesse living, vai te inspirar. E essa é a ideia quando eu trago um vídeo desse, para inspirar vocês, para vocês verem as possibilidades que a gente pode aplicar nos ambientes. Primeiro, logo quando a gente entra, a gente tem a escada, né? Que é onde eu posicionei a escada, que dá acesso a todos os pavimentos. Tem até um videozinho que eu já coloquei eu subindo a escada, né? Da construção. Essa escada está toda marmorizada, a gente colocou um porcelanato amadeirado, porcelanato marmorizado. E aí a gente vai ter uma porta de acesso logo da gente dar escada nessa escada. Então, na lateral, eu criei um cantinho ali de hall com espelho orgânico, um aparador para dar um suporte ali, criar um charme. Coloquei uma iluminação também na base dessa escada, com um patamar que dá uma ideia de flutuar, com um jardim ali embaixo. Então é um toque a mais para essa entrada, um charme logo que a gente acessa a casa. Virando à direita, a gente vai ter a sala de TV. Então, é a sala ali de estar e TV, onde eu trabalhei com tons amadeirados, né? E também com toque de cinza. Então, a base da casa é mais ou menos essa. Então, a gente tem um marmorizado na escada e a gente vai ter aí um piso num cinza, tipo um concreto, a cor dele, um cinza assim mais urbano, onde a gente vai aplicar em todo esse ambiente, integrando com a cozinha e sala de jantar. E vai deixar esse MDF mais acinzentado, vou colocar as referências para vocês nos nomes. Esse MDF mais cinza com madeira, criando esses detalhes no painel. É interessante vocês observarem algumas questões que eu já falei aqui no canal de alinhamento, né? Quando você vai compor um ambiente. Então percebam que do lado do espaço do painel tem uma porta. Então eu criei um detalhe amadeirado, escondi essa porta, coloquei uma porta oculta que dá acesso ao lavabo e coloquei na parte superior uma prateleira passando. Então eu criei esse alinhamento e aí eu tenho as ripinhas cinzas aí embaixo,
com o detalhe do painel, esse contraste do cinza com a madeira que fica muito interessante. Tem um nichozinho ali para os aparelhos, que é algo importante, necessário, e também tem umas gavetas de armazenamento também com as portas ripadinhas. A gente vai ter ali um fecho toque, que é algo prático e traz um efeito bem clean, né? Um visual bem interessante para a sala. Assim que a gente vira, né, a gente tem a parte do painel que eu falei para vocês e o lado de cá do sofá, e ao fundo a gente já consegue observar a sala de jantar. Então, ela é interessante a gente aplicar os mesmos elementos, cores semelhantes, para criar essa conexão dos espaços. Então a gente já percebe que eu tenho um sofá ali no linho, eu tenho um tapete nude que veste essa sala ali e tem uma poltrona no turquesa, que é aquele toque de cor que a gente gosta. E aí esse elemento da poltrona, ele vai se conectar com outro ponto do projeto que eu vou falar mais à frente. Mas ali na sala ainda, na parte do sofá, a gente tem um cantinho ali da mesinha lateral com toques de madeira. A gente tem no cantinho um quadro onde ele tem um desenho mais orgânico e tem um toque do turquesa, então já faz, né, aquela sintonia com a poltrona. E aí uma luminária ali para dar um charme. No outro cantinho, na mesa de centro, né, nas mesinhas de centro, a gente tem uma composição de marmorizado e de madeira. Quando eu falo com vocês a importância de mesclar os materiais para não ficar uma decoração muito, né, monótona. Então a gente precisa trabalhar com essas variações. Então a madeira remete ao painel, só que um tom mais fechado. O marmorizado lembra um pouco a escada. Então a gente já brinca com esses elementos, já que a minha base está neutra, com um tapete ali mais clássico. Vocês vão observar que a gente tem uma janela atrás do sofá. Tem muita gente que tem essa dúvida. O que eu faço, Mariana? Nesse caso, a gente optou por colocar uma cortina, porque do outro, mais à frente, a gente tem uma porta também. Então, eu achei que a cortina combinava melhor com esse aspecto, com esse estilo da sala. E aí, a cortina para exatamente criar esse bloqueio da iluminação contra a TV. Então, a gente já tinha ali, é necessário ter essa janela atrás do sofá. Não é algo que eu gosto muito de colocar, mas a gente precisava de uma questão de ventilação na casa. Então, quando não estiver assistindo a TV, a gente consegue abrir a cortina, consegue abrir a janela, e quando estiver assistindo, a gente usa a cortina a nosso favor para trazer esse conforto visual e não ficar aquele reflexo, né, da janela, a luz na TV. Agora, um ponto forte dessa sala e também um detalhe, né, que fez a diferença em relação à iluminação. Vou colocar a imagem para você aqui, o gesso. Eu quis trabalhar com um gesso que tivesse um detalhe bem sutil, mas que fosse um detalhe que complementasse a decoração. Então a gente tem ali umas aplicações, né, umas réguas, onde a gente tem uma iluminação intercalada, são os embutidos recuados que vão trazer uma iluminação para essa sala, e aí com esse detalhe bem sutil e ao mesmo tempo linhas retas. Então, quando eu falo com vocês, uma decoração atemporal, quais são os elementos que tem? A gente tem vários elementos nesse espaço que você pode aí estar se inspirando para aplicar na sua casa. Então, você olha para o teto, tem um detalhe, mas não é nada muito rebuscado, muito trabalhado. Então, a gente não enjoa e fica ao mesmo tempo sempre elegante. No fundo, a gente tem a parte da mesa de jantar. E aí, como eu falei com vocês, a gente também tem uma porta. E aí, a gente tem uma porta que dá acesso à área externa com uma cortina ali também. É claro que o acesso ali a essa porta não vai ser a todo momento. Então, por isso a gente colocou uma cortina, vai funcionar nesse caso. Então, ao mesmo tempo, veste e deixa a sala muito mais elegante. E aí a gente trabalhou com essa mesa em laca, que tem um pé amadeirado, umas cadeiras mais elegantes com um acabamento mais arredondado e um painel no fundo com ripas e uma estrutura mais firme. Na verdade, ali a gente tem colunas que foram necessárias ser mantidas por conta da reforma, e aí eu escondi essas colunas criando essas ripas, por isso que tem algumas que são mais largas, outras são mais compridas, por isso que elas possuem uma profundidade além do convencional, porque eu estou escondendo. Então talvez se eu não falasse isso com vocês nem iam saber, nem iam pensar por que que tem ali esses detalhes. E ao mesmo tempo ficou super interessante, a gente cria, valoriza a parede, consegue colocar o espelho no centro e aí cria esses detalhes na lateral. Então eu tenho coluna dos dois lados com medidas diferentes e aí eu criei essa simetria com esses elementos de marcenaria. Os lustres, né, a iluminação, os pendentes, são esses itens que estão super em alta. Então ele é de vidro, ele tem um toquezinho, uma cor meio bronze, um vidro com uma corzinha diferente. Eu trabalhei com 3 elementos, repeti, eu coloquei eles todos alinhadinhos. Às vezes eu coloco de forma diferente, alturas diferentes. Nesse caso eu achei mais interessante
trazer, né, reforçar essa simetria na mesa de jantar. Então é uma mesa ali que comporta essa iluminação, claro. A gente tem também lá um vaso de planta no cantinho para dar aquele charme e logo a gente consegue ver a bancada de refeições que setoriza esse ambiente em relação à cozinha. O ambiente é integrado, mas essa bancada cria, né, essa organização nos espaços. E quando a gente está na sala de jantar e a gente olha para a cozinha, o que tem que dar aquela conexão que eu falo para vocês, que faz reforçar a identidade do ambiente integrado? Eu tenho lá um revestimento que é num tom semelhante aos elementos que eu coloquei na sala de estar. Isso dá um charme, gente, isso fica tão agradável e é uma cor tão gostosa de ter no ambiente. E aí, assim, são esses toquezinhos que você olha, entra no ambiente e fala que gostoso, que legal. E aí você não sabe dizer o que é, mas são esses detalhes que a gente vai colocando e pensando para realmente ficar tudo muito mais aconchegante. Então, na cozinha a gente tem essa bancada que é marmorizada e aí eu tô também reafirmando essa identidade dessa área, colocando algo mais próximo lá da escada. E também porque eu acho que o marmorizado super combina com toda essa paleta de cinza, madeira e branco que a gente tem com um toque de turquesa. Então, assim, são cores que se complementam, elementos. E o turquesa, ele entra, esse azul, ele entra para dar aquele detalhe diferenciado, sabe? Aquela personalidade para o espaço. E aí a gente tem a bancada, ali a gente tem umas banquetinhas que foram pedidos dos meus clientes. Às vezes a refeição rápida, mesmo tendo uma mesa de jantar, no dia a dia é mais fácil. Eu possui 3 filhos, meninos, então às vezes precisa, né, só de um apoio e aí a gente tem essa bancada ali para dar esse suporte. Logo depois eu adicionei, né, a torre de elétricos, então a gente tem a geladeira, mas a torre quente, onde a gente tem micro-ondas, forno, e aí ficou mais próximo ali, logo perto do acesso da cozinha, exatamente porque a gente sabe que as pessoas vão entrar, vão abrir a geladeira, vão utilizar muito essa área, então ele ficou mais próximo da entrada da cozinha, por esse motivo. E logo depois a gente tem uma bancada, a gente tem janela, e aí a bancada marmorizada, armário. Eu optei por trabalhar com armário somente na parte superior de um lado e o inferior de tudo, porque a gente tem uma janela ali e porque a gente tem uma despensa. Então tem um outro lado, uma outra imagem que tem uma porta, e vocês vão ver que eu até coloquei um quadrinho decorativo também para criar novamente, usar esse tomzinho de azul e ficar charmoso. O revestimento ele segue ali também na parte superior, a gente tem pintura, então eu tenho uma despensa. Então a partir do momento que eu tenho essa área que vai dar um suporte muito legal para a cozinha, eu não preciso explorar demais os armários e poluir, até porque ela é uma cozinha integrada. Então, eu coloquei os móveis que vão atender o dia a dia da minha cliente e os demais elementos a gente consegue guardar nessa despensa que está ali super próxima e que foi pensado, tá, gente? Esse pavimento que eu tô apresentando para vocês, ele era totalmente diferente. A gente tinha quartos, era a casa todinha da minha cliente, era nesse pavimento. Então, a gente criou o segundo com os quartos, o terceiro com uma área gourmet e embaixo só área social, uma mega reforma que eu tô apresentando aqui para vocês. E aí percebam como que a gente complementa a decoração e as cores e a paleta da cozinha. Então a gente tem a bancada marmorizada, eu subi com esse marmorizado até uma certa altura, coloquei um acabamento de granito e vim com esse revestimento na parte superior, fugindo do padrão de hoje em dia de colocar só no backsplash, e aí vim com ele na parte superior, ele vai seguindo, ele desce numa parede lateral que a gente tem e depois ele continua dando um acabamento por toda a cozinha. A gente tem também a parte de baixo dos armários todo no tom amadeirado, que é um tom que a gente usou, né, lá perto da porta do lavabo, a gente aplicou também na sala de jantar. E tem a torre no cinza, no MDF cinza, o armário superior, um nichozinho. Então assim, a gente vai brincando e aplicando de forma que fique interessante a mistura desses materiais. Então ali o azul ele chama atenção e os outros demais elementos se complementam. O piso fica super neutro, ele não é o destaque na nossa cozinha, porque a gente tem outros itens que vale a pena que o nosso olhar, né, seja atraído. A iluminação na cozinha, eu quis trabalhar com perfil de LED, então eu fiz um L que segue o desenho da cozinha e coloquei umas luminárias no meio ali para dar um suporte extra. Então a gente tem essa parte. Eu também tenho uma iluminação lá naquela parede que eu falei para vocês que eu tenho o revestimento azul inteiro que dá acesso à lavanderia. Então eu tenho ali a lavanderia, que é um espaço pequenininho onde a gente colocou também vários detalhes.
Vou colocar as imagens para vocês aqui da lavanderia, não vou falar muito dela, mas é uma lavanderia básica, mas que ficou bem legal, assim como o lavabo também, ficou um lavabo bem legal, assim, que a gente trabalhou também em tons amadeirados, usou alguns outros elementos, também em cinza para criar, né, reforçar essa identidade do pavimento térreo dessa casa. Então tá bem legal esse projeto. Eu sou suspeita, né, gente? Mas eu, quando mandei as imagens para minha cliente, quando ela viu o acabamento final, ela adorou, não mudou isso aqui do projeto. Aí a gente fica super feliz. Então eu vim compartilhar com vocês para inspirar. Pessoal, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto clean, ao mesmo tempo com um toque de cor, bem atemporal, uma coisa assim que tem elementos aí dificilmente vão sair de moda, coisas que vocês sempre me pedem. Então, ó, compartilha bastante esse vídeo, compartilha com as amigas para inspirar e comenta aqui embaixo o que você mais gostou, qual foi o elemento que você mais gostou. E lembrando, né, gente, que esse é um projeto personalizado. Ele foi feito exclusivamente para uma família que tem necessidades únicas, tem um estilo de vida único, então talvez você faria diferente, certamente você mudaria algumas coisas por conta do seu estilo de vida, da sua necessidade, mas é sempre importante a gente colocar nossa opinião aqui com respeito, para que eu possa sempre trazer mais ambientes para vocês e possa mostrar com tranquilidade os ambientes aqui, e os meus clientes permitam sempre isso. Tá bom? Deixa aqui embaixo seus comentários que eu vou adorar ler. Deixa o seu like, se inscreve no canal, faz tudo que eu sempre peço. Eu compartilho com muito carinho todo o conteúdo aqui pra vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!